Tudo bem com vocês? Ai, gente, eu tô aqui. Aí, não tem rifa nenhuma, não. Hoje a gente vai estar conversando e eu vou aproveitar esse espaço, né, para poder tá dando uma certa explicação. Aí vai falar assim, ué, você tá explicando, você tem que explicar alguma coisa? Não, não tem que explicar nada, não. Mas acontece que eu recebi algumas perguntas e alguns questionamentos, assim, e eu vi que era dúvida de algumas pessoas. O que que acontece? Esse mês, né, é aquele mês de maio, hoje tá fechando, e eu resolvi fazer no último dia para fechar o mês de maio. O mês de maio, um mês, sim, maravilhoso, né, gente? E no meu ponto de vista, é um mês mês das mães, e é o mês que a gente comemora também, no dia 25, comemoramos aí o Dia Nacional da Adoção. Então, por ser também mãe por adoção, isso me deixa assim, nossa, felicíssima. Mas o questionamento foi por conta também dessa adoção. Então, o que que acontece? Eu falei, vou aproveitar e fazer, né, um videozinho, e aí é bom que eu vou pegar, assim, um punhado dos meus contatos. O que que acontece? Eu tenho muita gente aqui na minha página, né, no Instagram. Eu tenho duas páginas, uma da aromaterapia, que é o que eu tenho atuado atualmente, e tenho a minha pessoal, que é Penha L, né? Penha Lírio e família. Ali eu exponho meu dia a dia, as coisas que eu penso, as coisas que eu tenho feito, a minha fibromialgia. Tenho contado para vocês, porque a fibromialgia me fez assim, hibernar, sabe? Tipo, em vez de eu me expandir, eu recuei, e eu agora nem consigo dizer a palavra, né? Eu me fechei. E com o tempo que eu fui melhorando, e aí eu fui também expandindo os meus olhares, a minha mente, e isso fez muito bem. Então, depois que eu comecei a estudar, fazer uns cursos aí que eu fiz, isso me fez imensamente bem. Mas aí o que que tem a ver com isso? Mas o que que acontece? Alguns questionamentos, né? Que eu fiz aquela rifa e eu tenho postado muita foto do Emanuel, meu menino, né? Que tem 6 anos e tem microcefalia. Fiz aquela rifa, muita gente ajudou, foi maravilhoso. Eu acho que depois dos meus filhos foi uma emoção muito grande na minha vida, ter visto tanta gente se mobilizando para poder ajudar ao Emanuel, né? Através do meu conhecimento. Então, isso foi muito bacana para mim. E isso fez também chegar a muitas pessoas que eu tenho contato aqui, mas que esse contato são pessoas de longos anos, que a gente não convive, mas tá ali sempre mandando uma mensagenzinha. Algumas pessoas que trabalharam comigo, umas mais recentes, enfim, são imensamente, assim, uma variação de contatos e de épocas. E teve pessoas que ficaram questionando assim, Penha, o Emanuel, você falou que é filho, é neto, é filho de um dos seus meninos, porque só conheceu os meus filhos mais velhos, né? O Vitor, a Ju e a Mariana. E esses menininhos aqui? E aí eu falei assim, gente, tem gente que não sabe dessa história, né? Não sabe. E falei, sabe? E eu fiquei com isso por esse mês, assim, querendo o que dizer. Aí eu respondi, mas eu falei, deve ser, às vezes, curiosidade também de outras pessoas, né? Dúvida, a Penha já
tem 3 meninos pequenos, que negócio é esse? Que história é essa? Se ela tem um menino de 6 anos, ela tem 59 anos, gente, ela tá muito velha para ter filho. Eu fico imaginando a cabeça das pessoas. Aí eu falei assim, sabe, então vou fazer um vídeo, né? Vou explicar. Porque é uma história super legal. Eu, particularmente, amo a minha história, sabe? Eu digo que a minha vida teve 2 divisões. A primeira, quando eu tive a primeira leva de filhos, né? Os meus 3 biológicos. E a segunda leva dos meus 3 por adoção. Porque ser mãe, gente, é assim... algo que cada um vai descrever de uma forma, né? E cada um tem uma visão. Eu, quando eu tive meu primeiro filho, eu me descobri como mãe. Então, isso pra mim foi maravilhoso, perfeito. E eu não me imaginava ser mãe e quando aconteceu. E desde então, eu me apaixonei por essa função. Essa função que nós temos como mulheres, né? Ser mãe. E isso sempre me encantou muito. E quando eu tomei a decisão na minha vida de, ao aposentar, e eu e meu esposo começarmos de novo a ter filhos, foi um outro momento na minha vida que me dividiu assim, porque o desejo de ser mãe eu fui ter aos 45 anos novamente. E como que a vida nos ensina que a vida é um aprendizado e que nós podemos mudar os nossos pensamentos quando quiser, a qualquer momento. Eu até então pensava assim, quando eu me separei, me divorciei, eu pensava assim, eu nunca mais vou ter filhos. Nunca mais. Esses 3, acabou. E quando eu estava com 45 anos, eu desejei ser mãe de novo. E aí que veio essa leva de 3 filhos novamente. E nada na vida das pessoas é por acaso. Assim eu penso, né? Às vezes nem todo mundo tem esse pensamento. Mas eu creio que nada na nossa vida acontece por acontecer. Ela certamente tem algum motivo por trás disso. Alguma lição a gente vai ter. E esse desejo foi abraçado, né, pelo meu esposo, que me acompanhou nesse desejo, que também demonstrou esse desejo, e conseguimos realizar com a vinda do Luiz Miguel, né, que hoje tem 12 anos, um rapazinho que chegou com os dias de nascido, e que ficamos 2 anos e 8 meses na fila, à espera dele. E então, depois de 5 anos, depois com o Luiz Miguel, decidimos entrar na fila de novo para que a gente completasse a nossa casa. Completasse a nossa casa? Sim. Nós nos propomos, né? Nos propomos a ter filhos, a trazer para nossa casa aquele barulhinho de criança, aquela rotina de criança, porque tínhamos aproximando a nossa aposentadoria
e queríamos nos aposentar com filhos dentro de casa, já que os outros três já estavam no rumo da vida deles, das famílias que eles estavam levando, conduzindo e formando. E aí a gente queria de novo. A primeiro momento eu pensei, nossa, mas a gente tá tão velho, né? A gente é pai velho. Será que tem idade para ser pai? Será que o desejo de sermos pais, isso também coloca limite? Não. Eu acho que quando o desejo nasce, é bacana a gente poder ter essa oportunidade. E aí nós entramos, né, com o nosso processo novamente, e aí abrimos um perfil diferente do primeiro. Porque o primeiro, nós queríamos um bebê. Nós queríamos um bebezinho pequeno, né, com pouca idade, e por isso ficamos tanto tempo. No segundo, nós colocamos uma faixa etária maior, abrimos mesmo o nosso perfil, né, para tipos de doenças, enfim, não limitamos muito. E aí veio o Emanuel. E aí, gente, que é eu nem sei como nomear, porque o Emanuel, ele chegou no momento da minha vida que eu não sei nem como dizer em que grau que eu tava. Eu sei que eu tava muito ruim. Eu tava no meio de uma depressão, síndrome de pânico, com síndrome da fibromialgia. Descobri o que era aquelas dores. Então, era como se meu chão, ele fosse cheio de pregos, sabe? De tão delicado que tava e como eu estava. E eu tive que me afastar do trabalho, né? Como muitos sabem, fiquei afastada aí um período de quase 2 anos. E isso foi muito difícil para mim, porque se eu estava com depressão, eu logicamente comecei a me julgar. Eu me achava pior dos piores, porque eu não estava trabalhando, não estava exercendo a minha função, né? Eu estava sendo fraca. Isso foi muito triste na minha vida. E o Emanuel chegou com uma dose homeopática de uma luz para me mostrar que eu ainda era capaz de suportar tudo aquilo e vencer. Aí você vai me perguntar, você não tem mais fibromialgia, Penha? Tenho. Mas as minhas dores são bem menores em vista da preocupação, dos cuidados que eu tenho com meus filhos, sabe? A minha ocupação, a minha rotina. Então, aquele pensamento que eu e meu esposo tivemos lá embaixo, de envelhecermos, aposentar e envelhecer com filhos, tinha sentido. Porque a nossa vida, né, hoje aposentados, é muito, gente, é muito boa. Boa em que sentido? E boa, sabe? De ocupação, de o que fazer, o que pensar, o que cuidar,
como? E aí, as minhas dores se tornam insignificativas. Elas estão? Estão. Mas eu simplesmente não permito que elas me derrubem. Porque eles precisam muito mais de mim nesse momento. Mas eu preciso mais deles. Porque é eles que me fazem todo dia acordar. Posso estar com dor no tornozelo, dor nos meus pés, dor nas minhas mãos dói, meus pulsos dói. Mas saber que eles vão acordar, que eu preciso fazer as coisas para eles, faz com que essas dores, elas não me vencem. Então, sim, o Emmanuel chegou para me ajudar a superar as minhas dores. Por isso, esse carinho tão grande. E depois veio a Ana. Um ano depois veio a Ana, né? Uma mocinha na época de 14 anos, que também a gente encantou com ela, com aquele jeito de menina, que hoje ela tem 18 anos, mas ela é uma menina. E faz com que tenhamos, sabe, dentro de casa, 3 pessoinhas que a gente nem lembra que tá aposentado, porque a gente tem muita ocupação, tem muita, né? E aí, são meus filhos, sim, todos 3, todos 6, né? Todos 6. Vitor, Juliana, Mariana, Luiz Miguel, Manuel, Ana Clara. São meus filhos, sim. Meus 3 primeiros biológicos e meus 3 filhos por adoção. Não gosto muito disso, né? Mas não me envergonho e nem eles se envergonham disso. Ao contrário, eu faço eles se sentirem muito orgulhosos. Porque a gente tem a oportunidade de olhar e falar: esse é meu, é sim. Escolhi eles pra mim. Mentira, foi eles que escolheram, foi Deus que escolheu eles pra mim, sabe? Eles são muito importantes, né? Cada um com a sua importância, cada um. Mas o Emmanuel é o que tem mais limitação, né? Então as pessoas ficam assim, por adoção. E um dia esse mês mesmo, eu ouvi uma pessoa falar assim, mas menina, você é doida, deixa eu aproveitar a aposentadoria, curtir sua vida. Mas, gente, eu continuo curtindo minha vida. Eu curto muito a minha vida. A minha vida é maravilhosa com eles. Eles são realmente, assim, um medicamento, sabe? Para nos deixar cheio de gás, cheio de vida, cheio de resistência, né? Então, eles são meus filhos, sim. São meus netos, os meus netos estão lá com os pais, né? Que são os meus filhos. Graças a Deus estão todos bem, porque Deus é muito bom e cuidam deles também. Mas esses são meus filhos, sim. São meus filhos com muito amor, sabe? E eu fico muito feliz por tê-los. O Emmanuel, vocês vão ver, eu sempre postando, porque ele, né, cheio das limitações. Já os outros 2, graças a Deus, não tem tantas limitações. São crianças totalmente independentes, cada um com o seu jeito, com a sua sabedoria, né? Lógico, tem os cuidados, sim. Agora mesmo, eu tenho 1 semana que o Luiz Miguel tá gripado, que aqui tá um andaço danado, e o Manuel pegou,
A Ana começou ontem, e eu comecei ontem também essa gripe e tal. Então, mas o Emanuel precisa muito, gente, precisa muito, sabe? E é um mundo que eu não conhecia, porque eu vou ser sincera pra vocês, era o meu maior medo enquanto jovem, de ter uma pessoa com deficiência. E então o Manuel foi também a minha superação em trabalhar com isso. Eu vou dar conta, porque quando ele veio, eu fiquei com muito medo. Eu vou dar conta. E se eu morrer? Porque eu não sabia direito sobre o que eu estava sentindo e eu tinha medo de morrer. Como posso morrer a qualquer momento, né? Mas é um amor divino. Ele tem um sorriso, ele é encantador, sabe? Muito. Então ele é o Dengo mesmo. É o bebê da casa, vai ser sempre o bebê. E é a minha luta e a luta do Eduardo constante. Da gente conseguir, pelo menos que ele ande e que ele consiga falar para poder ter a maior liberdade, né? De ter uma certa independência. E a gente luta. E olha, vocês não imaginam que mundo difícil é esse para as pessoas com deficiência. É um mundo muito difícil, é um mundo muito caro e que, infelizmente, não é só as limitações dele, é as limitações gerais, né? E eu mudei aqui para Minas Gerais, exatamente aqui no estado de Minas Gerais, na cidade de Governador Valadares, porque nós vimos que seria mais oportuno para ele receber atendimentos, né? Porque lá no Espírito Santo era bastante limitado, tudo muito pago, e nós somos 2 aposentados, né? Não esquecendo disso. Então, aqui a gente consegue mais. Lógico que eu gostaria de conseguir muito mais. Tem tratamento que eu sou doida para ele ter, né? Que eu nem sei o nome, só ouvi falar que é um que amarra ele todo, ele fica amarradinho, faz. Alguém comentou comigo disso, eu pesquisei, mas eu nem sei o nome, que é um nome difícil. Então é assim, é muito limitado, gente. Vocês não têm noção. Não têm noção o quanto é caro para as pessoas que têm deficiência. Muito, muito, tá? Quem dera ter condições para fazer tudo para vê-lo. Mas o que a gente tá conseguindo fazer, que já é muita coisa, muito. Ele faz fisioterapia, ele faz fono, ele faz natação, ele faz ecoterapia, né, com cavalos, que começou deitado, hoje ele fica sozinho. E quando eu puder, eu vou botar um vídeo para vocês verem. E ele hoje tem pezinho. Então ele já tá aí crescendo. Por isso que eu divido isso com vocês, para vocês verem como é difícil para as pessoas que têm as suas limitações. Não é fácil, não é. E como eu gostaria que mais pessoas pudessem, que o governo, né, que pudesse dar mais assistência, mais para que a gente pudesse fazer por essas crianças, tá? E é o tipo da coisa. E são as crianças que também ficam lá nos abrigos, né? Porque todo mundo quer um filho saudável, né? Mas quando aquela caixinha, que se chama barriga, aquela caixinha de surpresa,
ela, quando eles nascem, aí fica a chegada dele. Será que vem perfeito? A gente sempre reza que sim, né? E aquelas crianças que têm as suas limitações ficam para trás. Aquelas crianças adolescentes também ficam para trás. Aquelas crianças com grupo de irmãos também ficam para trás. Pois é. É muito triste isso. Muito. Adoção não é caridade. Adoção é amor, é muito amor, sabe? Muito amor. É cuidar, é querer bem. E eu vejo meus 6, é muito amor para dar. Não somos... Algumas pessoas falam, vocês são abençoados. A gente é abençoado por Deus, sabe? Por ter essa oportunidade de viver isso e poder ter esse sentimento de amor por eles, de querer bem, de desejar bem para eles e para outros também. Eu vejo nas sessões quantas crianças, quantas sofrem. E é isso, gente. São meus filhos, sim, não são netos. Eu mudei de estado, mudei de cidade, sim, para poder trazer mais esse cuidado para o Emanuel, tá? E era um desejo nosso mesmo também de morar numa cidade menor. Mas juntamos a fome com a vontade de comer. Juntamos a vontade de morar num lugar, numa cidade menor, né? Mas com certo recurso, porque nós temos, os meninos precisam estudar. E aí, por isso escolhemos estar aqui, morando em Valadares. E desejamos ter filhos, apesar da idade. Mas isso não nos impediu de sermos pais aos 50 e pouco, porque eu já estou com 59, ano que vem 60, então seremos pais de crianças 60. Tá bom? Beijo. Desculpa a choradeira, mas para quem me conhece sabe que, é difícil de controlar. Prazer, beijo, muita paz no coração de vocês, muito amor. E é isso, gente. Adoção é muito bom. É via dupla. A gente adota e é adotado. Beijo.